Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Glux Trader. Eu me chamo Alan e vou auxiliar vocês no que eu puder para ajudar vocês a buscar consistência dentro desse mercado, seja com nossos cursos, que já estão disponíveis nas nossas plataformas, vem muito mais novidade por aí, ou com o nosso indicador, que tem auxiliado muita gente a iniciar já uma boa consistência do mercado. Vamos dar uma olhada no mercado, gente? Começou nessa sexta-feira já com uma queda maravilhosa, né? Incrível aqui, foi puxada, claro, pela Petrobras, né? Com uma perda muito grande da Petrobras, abriu já com um gap de 1.600 pontos. Quem traçou, vamos abrir ele aqui um pouco mais, para vocês enxergarem melhor um pouco. Quem traçou lá o primeiro candle dos 5 minutos, como a gente mostra para cima e para baixo, já teve lá as projeções. Ó. Lembrem-se sempre de projetar nos dois, gente. Eu fiz até um vídeo no nosso Instagram e nas nossas plataformas gerais, né? A diferença, porque o futuro, o índice futuro, que é o índice futuro, ele abriu antecipado aqui do WinJ. Então ele já teve um candle de diferença de um para o outro, abriu com um a mais, tá? Então teve uma diferença considerável entre um e outro, ó, porque olha só, a projeção do primeiro, do WinJ, gente, ó, como ele teve diferença já no primeiro candle, abriu um pouco depois, quase 5 minutos depois, percebam a diferença da projeção do primeiro candle para cima e para baixo, segurou aqui ó, no 38,2 e aqui nesta região ó, segurou no 161,8. Exatamente essa região, e aí ele começou a retornar. Como eu sempre digo, não significa que ele não possa dar continuidade, mas nesse ponto a gente entende que ele deve dar uma segurada, uma respirada, né? Deve fazer aquele pullback que a gente fala sempre, aqui o setup da mamãe, lembra? Aqui pelo 2 minutos, com o indicador, como foi muito rápido, né? Essa alta ali, ó, com o indicador, ó, a gente já conseguiu perceber esses movimentos. Ó. Ele fica assinalando, gente, olha aqui, eu vou aproximar até um pouco mais. Ó. Ele não recolore, tá? Muita gente pergunta assim, se ele colore novamente. O que é isso que colorir novamente? Por exemplo, se ele deu a compra e aí, na verdade, foi venda, depois ele muda, depois de um tempo que aconteceu. Por exemplo, aqui nessa região, ele me deu uma venda, aí depois que sai dessa região aqui, ele foi para cá, daí ele ficou verde aqui para esquecer isso aqui. Ele não vai recolorir, entendeu? Não vai remarcar. Se deu a venda ali, ele vai ficar exatamente nessa cor aqui. Aqui no tempo de 2 minutos, ó, ele já mostrou antecipado aqui às 10h28, mas claro, foi um pouco de risco para quem quisesse operar dentro dessas regiões aqui no payroll. O melhor, para quem ainda está pegando mais prática, aguarda esse retorno, lembre, o setup da mamãe que na volta eu compro, ó, deixa o mercado ir, na volta a gente compra. Então a mãe vai para o shopping, para o mercado com as crianças, né? Aqui, claro que não deu para a gente projetar o gap, um gap de 1.600 pontos, mas aí a diferença do WinJ, o ativo do mês, que logo vai mudar agora nos próximos dias, para o índice futuro. Olha a diferença no candle, a mesma projeção feita aqui, e o alvo de 161 estava lá em cima, gente, ó. Teve uma pequena variação, mas ele ficou trabalhando aquele topo lá. Mostra para a gente que tanto neste ponto aqui, quando ele chegou no 161 nessa região, o ideal é não fazer nada nessa região, aguardar claramente uma reversão. E assim como ele chegou nessa região lá de cima, o ideal também é não fazer nada. Por quê? Porque além de a gente contar aqui, ó, vamos traçar aqui as ondas, ó. Vamos colocar já aqui, acelerar um pouquinho, para vocês não perderem tempo. Aqui tivemos uma onda 1, a onda 2, onda 3, onda 4 e uma onda 5. A onda 5 pode ter sido estendida. Estendida por quê, gente? Que aqui, ó, geralmente a onda 5 pode fazer esse padrão aqui, um triângulo diagonal aqui, ó. Nesta região. Pode tudo ter sido uma onda 5 nessa região aqui. Mas vamos traçar para vocês entenderem agora só até essa região aqui. Tá? Fazendo um 2, 3, 4, 5, que muita gente identifica como um topo duplo. Ela fez um topo duplo, o mercado vai reverter. O ideal é identificar se ela é uma quinta onda, né? Para realmente reverter. E olha só, a assertividade disso fica boa, porque já que já está no 161, a gente sabe que geralmente o mercado desce, assim como ele desceu nessa região, ele precisa corrigir quando chega nessa região, identificando aqui a onda 3, que ele tem que vir para uma onda 4, ele tem que corrigir. Aqui ele subiu para uma onda 5 de novo, mas estava lá acima do 161 de novo. E aqui, ó, tínhamos uma média de 200 períodos, que ela é magnética, então ela vai puxar o preço até ela, e depois disso ele pode repelir. Então, gente, observando isso, com a nossa projeção, facilita. É para facilitar a vida de vocês, para ter um gráfico mais limpo, mais claro. A gente sabe que dentro dessa região aqui, ó, por exemplo, está entre a média de 200 e uma VWAP, se elas estão se afunilando, o ideal é não operar contra elas.
Vou abrir uma venda aqui em cima para pegar em cima dela aqui. É bom ter uma cautela. Aqui foi bom o movimento, já deu lá no 161, ó. Alinhado nessa região, o alvo poderia ter sido aqui dentro da VWAP, ó. A primeira operação do dia, como eu sempre digo para vocês, espera um pullback na VWAP. A primeira operação do dia, porque ela vai abrir alinhada aqui, a VWAP, nessa região, ó. Depois disso, procura, claro, teve notícia, teve uma expectativa que já vinha há dias, com a expectativa de sexta-feira, porque era payroll. Então fica um pouquinho diferente para a gente operar, fica um pouquinho um cuidado maior aqui nessas regiões. Mas aguardem sempre fazer isso, porque ele vai fazer. A VWAP nos auxilia, ó, quando ele faz um pullback claro aqui na VWAP, ó, essa marronzinha aqui, VWAP diária, tá, gente? E aqui média de 200 períodos exponencial. É que eu coloco aqui. Quem não sabe trocar ali, ó, mostra para vocês aqui, ó. Clique em cima dela. Se vocês têm as outras médias também, se quiserem colocar exponencial aritmética, é só clicar em cima, vai aparecer essa janela aqui, ó. Clica nesses 3 risquinhos verticais, que é a configuração. Ali, ó, aqui tem exponencial ou aritmética. Se eu trocar ela para aritmética, que ela já vem automaticamente aritmética, fica dessa forma. Conseguiram ver a diferença lá, que ela muda? E eu coloquei ela como exponencial, porque ela é mais curta um pouco. Facilita um pouco a tomada de decisão dentro dessas regiões aqui. E eu vejo que muita gente às vezes está projetando e ainda não conseguiu ver esses números aqui, ó. Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre Fibonacci. Mas para quem não colocou, não sabe colocar os números ainda, ó, vamos lá, ó. Vou apagar ela aqui para a gente traçar juntos, tá? Projeção de Fibonacci, seleciono o imã, que fica mais fácil, olha lá, segurou, pode ser lá embaixo, ó. Segurou, traçou, ó, porque o imã, essa é a intenção do magnético, ó, buscar, ó, só que tem que estar em cima. Assim que passou o mouse, clica mais uma vez para fixar. Fixou, ó, imagina que eu saí, eu posso clicar de novo em cima dela, posso aumentar o tamanho dela aqui, o tipo de linha, a cor, ó, posso mudar a coloração, e aqui a configuração, lá nos mesmos 3 risquinhos, ó. Aí aqui em níveis, coloca lá, clica em níveis de Fibonacci, ó, aplicar os. A de vocês, quando inicialmente vai estar assim, ó, sem os números, sem as porcentagens, ó. Então a gente coloca aqui os níveis de Fibonacci, aplicar e dar OK. Só para aparecer para vocês, ó, os números aqui, ó, 161, 100%, 61,8. Então, gente, para segunda-feira, para iniciar a semana, a gente está vendo que ele já tocou no 161, pode haver um retorno, mas tudo pode acontecer nesse final de semana, como amanhã de manhã ainda vai sair o relatório Focus, a gente vai dar uma olhada na notícia, não tem muita expectativa para amanhã. Quem quiser deixar essa projeção ainda para cuidar os pontos aqui de suporte à resistência do mercado, pode deixar. Mas projeta amanhã o dos 5 minutos, o primeiro dos 5 minutos da mesma forma. O mercado pode vir buscar aqui a 200, abrir já nessa região, para depois cair. Ou, o que eu acho que pode vir a acontecer, deixa eu apagar aqui os desenhos, gente. O mercado geralmente faz, ó, lembra daquela região que eu tracei lá para vocês em janeiro? Deixei marcado essa região aqui, ó, que se ele rompesse aqui, ele podia ir embora, né? Que aí ele fica sem um suporte, essa região aqui. Ele pode testar de volta essa mesma região, tá? Não hoje, não hoje é domingo, né? Tô gravando isso. Mas digo amanhã, ele pode ficar lateral porque não tem notícia, mas nos próximos dias buscar, porque ele não fez um pullback aqui de pós-rompimento. Então isso pode acontecer, de fazer o pullback para depois retornar, gente, tá? Cuidado com essa região aqui, que ele pode fazer o pullback para depois retornar, porque agora o que era um suporte virou uma resistência do mercado. Vamos tentar voltar um pouco aqui, vamos botar num diário aqui, ó, para a gente ver, ó, dessa região. Observem aqui o que o mercado fez, ó. Rompeu já com gap na média de 200 do diário. Algumas pessoas que nos acompanham, que tem um indicador, que a gente conversa, a gente tenta dar o melhor suporte possível. Eu me dedico a ajudar vocês, porque eu quero mostrar para vocês que funcionam, e aí a pessoa decide se quer utilizar nosso indicador ou quer adquirir nosso curso, né? Mas primeiro eu mostro que funciona, para vocês poderem operar também. Ganhar dinheiro e saber que, poxa, realmente funciona. Agora é o momento de eu adquirir mais conhecimento. Ou testar lá com a gente, vai adquirir nosso suporte, a gente vai conversar com vocês e ver, não funciona, não é para mim, não é o que eu quero, então tá bom, né? Cada um pro seu lado. Mas a gente tenta ajudar da melhor forma para mostrar para vocês a nossa análise, as técnicas que a gente utiliza funcionam, o nosso indicador também funciona. Então, se for válido para vocês, a gente continua com o nosso suporte, como a gente tem continuado com várias pessoas que já se tornaram até nossos amigos, né? E aqui eu havia falado, ó, que se ele rompesse, para algumas pessoas eu falei isso, né? Nesse suporte, nessas conversas. Se ele perdesse essa região aqui, ó, grande chance que ele buscaria a média de 200 períodos. Ele rompeu essa média de 200 períodos, claro, caiu, voltou. Este candle aqui,
quem não tem o indicador, ele é verde, tá? Então pode ser um pullback, que nessa região tem tempo menor, um pullback na média de 200 para dar uma continuidade. Se ele vier acima dessa média de 200 aqui, ele tem grande chance de buscar este fundo para testar novamente esse fundo aqui, que é um fundo anterior que era um suporte, agora se tornou uma resistência, para depois dar continuidade de cair. Ou dar essa continuidade na queda, retornar na média de 200 para depois sim cair. Por que isso? Vamos dar uma olhada no que já aconteceu. O preço, ele tem memória, como eu digo para vocês, ele se repete. Ele faz, às vezes, as mesmas coisas várias vezes antes. Vamos ver se a gente acha um que tenha acontecido. Ó, toda vez que perde o fundo, ele volta para testar naquela região. A média de 200, ó, ele chega abaixo da média de 200, ele vai um pouco mais ao fundo e volta para testar ela de novo. Vamos dar uma continuidade aqui para ver se um período que tenha acontecido semelhante a isso. Aqui, ó, que era antes também uma resistência, vamos ver se ele estava acima já aqui, ó lá, estava acima dessa região, gente, ó. Estava nessa região, teve que ir para baixo, voltou para testar ela, para depois dar continuidade na queda. Depois, novamente, voltou a testar aquela região, para depois dar continuidade na queda. Por isso é importante a gente sempre acompanhar tudo que pode acontecer. A gente não, o mercado é soberano, ele faz o que quer. Então a gente deve acompanhar isso. Ó, aqui, ó, nesse mês aqui, ó, em julho de 2022, ó, teve um gap também. Quantos pontos teve esse? Abertura aqui, mil e poucos pontos. Ó, desceu também. Depois de um tempo, claro, ele voltou. Mas aqui ele já foi direto, né? Foi embora sem pensar em mais nada. Então, só para acompanhar, gente, aqui exatamente esse ponto. Pode ver que ele vai se repetindo, volta para aquela região ali. Vamos tentar ir mais aqui, já está em 2021 aqui. Vamos ver se algumas se repetiu. Aqui, ó. Pandemia. Acho que foi início da pandemia, março aqui de 2020, olha só. Nessa ocasião, aqui está curtinho, tá? Mas olha só, o mercado já abriu com gap abaixo da VWAP, da média de 200 períodos, ó. Dali do diário, ó, até onde ele foi abrir, ele caiu 6.000 pontos de um dia para outro. Acho que foi início da pandemia isso, né? Fevereiro de 2020 aqui, acho que foi. 6.000 pontos de um dia para o outro, o mercado já abriu com gap lá para baixo. E olha o que eu falei para vocês, ele está abaixo da média de 200, se ele não conseguir subir agora para a média de 200, como a gente está vendo agora, nos dias de hoje, ele pode vir a fazer esse mesmo movimento aqui, ó, testar de volta ele, a média de 200 períodos, para dar continuidade para baixo. Este rompimento aqui, que ele abriu com mais um gap, ó, logo depois daquela região, vou apagar aqui essas linhas azuis para não atrapalhar vocês verem isso aqui. Olha lá, vê se o mercado não segurou exatamente ali de novo, lá em 2020 já, que já era 2020. Olha lá, exatamente no 2020, ó, em março de 2020, ele segurou naquela regiãozinha ali que a gente tem traçado lá agora, esse amarelo, ó, tá alinhado com ela, e abriu já com um gap muito grande, só que claro que foi um gap muito maior, né? Vamos ver quanto foi aqui esse gap. 8.000 pontos de um dia para o outro, gente. O mercado começou a despencar. E ele tentou fazer um pullback, mas não teve força, né? Olha lá, ele caiu, tentou voltar para aquela região para tentar fazer o pullback lá e continuou despencando ainda mais, abrindo com gaps cada vez maiores, né? Isso foi início da pandemia. A gente não está na pandemia, mas o mercado vem caindo bastante, né? Então a gente tem que cuidar só isso, tá? Só para vocês entenderem que o mercado tem memória, tem essas possibilidades do mercado. O que a gente vai fazer? Traçar nos 5 minutos, que tem sido uma assertividade muito boa nisso, para buscar os alvos, né? Aqui o mercado nos 60 minutos, ó. Então acompanhar se o mercado vai fazer essa correção, pode vir a buscar este topo aqui, ó. Pode vir buscar, tocar nessa região de novo aqui para voltar. Isso pode, ou aquela média de 200 do diário, pode segurar ele para dar continuidade para baixo. E os alvos do dia, a gente vai traçar como a gente faz todos os dias e tem mostrado uma boa assertividade. Para quem vem utilizando, tem tido uma boa assertividade. O mercado, como eu disse, teve uma expectativa, né, do payroll, o mercado não estava andando muito bem, mas espero que agora ele se alinhe um pouco melhor. No dia de hoje, na sexta-feira, o dia que a gente está olhando aqui, a assertividade foi muito boa, chegou nos alvos de 161 claramente, tanto no IJ, né, como eu mostrei para vocês, chegou ali, retornou no 160,8, 161,8, depois deu continuidade, isso pela continuidade do índice futuro. Então, projetem dos 5 minutos que tem mostrado uma boa assertividade. Já o nosso dólar, gente, vamos já para o diário para a gente ver aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, ó, como ele vinha enfraquecido, não estava mostrando uma boa tendência para ele, ó. Vários dias, olha lá, ó. Neste dia aqui,
Tivemos uma variação ali de 17 pontos. No dia seguinte, foi dia 4, 8 pontos de variação. Então, variações pequenininhas. Olha o anterior, né, do payroll, gente. 14 pontos de variação, amplitude de 11 pontos. E aí veio o payroll sexta-feira, que deu essa pancada nele ali de 48 pontos de variação. E o que segura, gente, vamos botar lá de volta para os 5 minutos, também vai servir como suporte e resistência dos números cheios. O que é um número cheio, gente? Aqui, ó, deixa eu botar aqui uma resistência. Olha lá, se eu colocar ele exatamente aqui, eu tentar alinhar ele no topinho, ó, vou aumentar o tamanho. Não está bem alinhado, mas olha lá o número. 5 redondinho. R$5, o dólar valendo R$5. Então, números cheios dessa forma também são suportes e resistências do mercado. São suportes que o mercado tem essa memória. E neste dia, nos 5 minutos, ele não buscou todos os alvos, segurando aqui no 61,8. Amanhã pode ser que o mercado fique um pouco mais lateral de novo. O mercado tem os dias de lateralidade, o descanso que ele precisa fazer, né? É como se vocês corressem uma maratona, tá na expectativa da maratona. Vocês vêm treinando, que nem o dólar aqui, ó, completamente lateral nesses dias, ó. Aqui tinha feito até uma bandeira de baixa, gente, ó. Algumas pessoas a gente passou o suporte, bandeirinha de baixa. E aqui, bandeirinha de baixa, quer dizer, uma bandeira para alta, né? Veio para baixo, mas para uma bandeira de alta. E aqui, isso aqui tá bem a cara de ser uma bandeira para ele romper para baixo também, ó. Como ele não buscou os alvos de baixo, gente, até porque a amplitude deste primeiro candle aqui foi grande, ó. Tivemos mais de 20 e poucos pontos nele. Deixa eu apagar essa fibra aqui. Vamos ver aqui. Tivemos 26 pontos de amplitude no primeiro candle. Quando tem isso, até vou mostrar, acho que está no outro gráfico aqui. Quando tem isso, gente, tá? Para quem quiser pegar ali uns pontos rápidos, olha só. Deixa eu apagar aqui. Eu posto para vocês lá os 5 minutos, mas às vezes tem gente que gosta de... Eu, principalmente, não vou tão longe. Às vezes é 1 ou 2 operações no dia, tá? Olha aqui, ó, eu projetei no 2... Aqui, peguei errado. O ideal é sempre os 5 minutos, porque ele vai respeitar melhor os 5 minutos, tá? Eu boto aqui pra gente ver, ó. Alcançar alguns pontos de forma mais tranquila, em algumas regiões, ó. Olha lá, no 2 minutos. Quando teve uma amplitude, tá? Uma amplitude, ó, foi acima de 20 pontos o primeiro candle. Aí vocês podem colocar no 2 minutos. E olha como ele respeitou o 161 mais uma vez do dólar. 161, tocou no 161 e retornou. E aí eu quero fazer uma compra, quero comprar. O que a gente espera? Lá, ó, setup da mamãe. Na volta, a gente compra. Quando fez o pullback ali naquela região, ó, aí eu posso comprar. Fica mais fácil. Ó. Como a gente comprou no rompimento, ó, 12 pontos, 13 pontos nessa região aqui. Isso antes da notícia, sem precisar ter... Aqui veio para baixo, ó, já tinha mostrado. Usar minha VWAP ali como suporte, talvez. Ó. 6 pontos nessa região. Entender também a leitura dos candles. Olha lá, já tinha feito o martelinho exatamente no 161,8. Tocou nessa região, a expectativa que a gente tem é que ele vai cair. Aqui já me desenha um martelo, ó. E aí o mercado dá essa continuidade. Pode ver que o indicador não ficou dizendo para vender, a se manter comprado. E aí, ó, ficou sempre acima dessa região. Aqui, claro, deu o candle da notícia, subiu, ele caiu muito rápido, mas todo esse momento aqui ele se manteve ainda vendido. Aí, neste ponto aqui, aí eu posso projetar com gap, tá, gente? Deixa eu selecionar o imã aqui, senão não vai. Aqui, veio para baixo, vamos apagar e traçar de novo ela. Aqui, peguei errado mais uma vez. Vamos de novo, se vocês praticam também, né? Projetei para cima, aí eu puxei esse gap no dia, para acompanhar o movimento. Por que eu não peguei dos 5 minutos aqui? Porque eu operei só nessa região aqui, eu pegando a primeira entrada, depois não fiz mais. Ó. Então eu acompanhei só por este movimento aqui. Mas nos 5 minutos é o que corresponde melhor para a gente agora, né? Para a gente identificar esses alvos aqui. Então o dólar, a expectativa também dele é se segurar na 200, não romper a 200, não abrir amanhã, tá? No dia de amanhã, vamos voltar lá para os 5 minutos. Com a projeção dos 5 minutos. Ele precisa romper aquela região dos R$5 lá, gente, tá? O dólar precisa romper para dar continuidade na alta, romper aqueles R$5. Então, enquanto ele não romper aquela região, eu não pensaria em compras, até ele conseguir realmente romper esses R$5 aqui. Por que isso? Olha lá no diário, gente. Vamos para o diário novamente aqui, ó. Olha quanto tempo já
Desde novembro que ele não consegue romper essa região dos R$ 5 aqui realmente, ó. Ele passa um pouco e volta, passa um pouco e volta. Então, em nenhum momento ele fez um pullback, como aqui, ó. Desceu, fez um pullback, desceu. Que desceu, fez um pullback e conseguiu cair. Ele não fez esse movimento de subir, bater aqui e subir de novo, tá? Pode ter muita chance de vir, porque ele tem expectativa que venha buscar essa média de 200 períodos aqui, ó, do diário, porque desde novembro, outubro, ele não toca na média de 200 períodos aqui. O último toque na média foi lá em outubro, então a grande expectativa é que ele consiga vir acima desse 5 aqui para buscar a média de 200 períodos aqui do diário, nos próximos dias, né, gente? Para os próximos dias. Vamos dar uma olhada aqui no calendário econômico, lembrando, né? Não esqueçam de projetar aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Mantenham, tá, a projeção deste dia, dos 5 minutos. Pode ser que o dólar fique um pouco mais lateral aqui, trabalhando nessa região aqui, ó, de romper. Deixa eu apagar esse 100% aqui agora. De romper essa região dos 5. Aí ele desce de novo para depois buscar o alvo, para depois trabalhar de novo, voltar. Então ele pode vir ficar lateral. Vamos ver se eu já espero que ele abra com um gap, talvez para cima amanhã. Vamos ver se ele vai fazer isso, né, gente? Mas não esqueçam, essa projeção ainda é válida. E claro que se for um candle menor, vai facilitar para vocês no dia de amanhã. Um candle, é uma vela amanhã, né? Abrir uma primeira amanhã vai facilitar para a projeção de vocês para buscar os alvos de forma mais assertiva. Tá, vamos dar uma olhada rápida no calendário econômico. Aqui, vamos ver notícias aqui no calendário. Calendário econômico de amanhã, olha lá, ó. Somente o relatório Focus para amanhã, vamos ver essa semana. E aí na terça-feira, olha lá, terça-feira temos o IPCA, o índice de preço ao consumidor de fevereiro, com uma expectativa de alta para fevereiro, o índice de preço, e o acumulado com uma expectativa de baixa, que é o anual de fevereiro a fevereiro, tá? E depois às 9h30, lá índice de preço ao consumidor também, às 9h30 americano, que isso influencia muito na taxa de juros, tá, gente? E o índice de preço ao consumidor influencia, né, na taxa de juros. Quarta-feira, depois do estoque de petróleo, eu acredito que já tem diminuído, porque aquela quantidade que tinha chegado antes de 4 milhões, é basicamente, como eu disse para vocês no vídeo anterior, é um navio, né, de petróleo, geralmente carrega essa quantidade. Então, a possibilidade que já venha de baixa aqui, mas não tem dado muito volatilidade, assim, o estoque de petróleo, né? Só às 2h30 aqui de quarta-feira, o índice de evolução de prêmio. Depois, quinta-feira, a gente pode ver nos outros dias. A importância aqui, eu já disse para vocês, ó, o relatório Focus, vocês podem entrar lá, digitar no Google, aqui que está com o boletim, digitem relatório Focus, Banco Central, vocês podem baixar isso aqui. Ó. Essa aqui foi a última, tá? Dia 1º de março que saiu, e aí foi divulgada na segunda-feira também. Isso a gente pode acompanhar o quê, gente? Ó, na semana anterior estava 3,8 o IPCA, que vai sair agora na terça-feira, e aqui ele teve uma queda para 3,76. E isso, ali a gente baixando esse relatório Focus, a gente já tem uma expectativa de como pode vir o dado, tá? A gente vai ter adiantar um pouquinho, né? Para a gente entender isso. E aqui, ó, na semana anterior, a gente teve lá o dólar sendo cotado a 4,93 pelo Banco Central, e ele ficou trabalhando realmente entre 4,93, ó. A região que ele está aqui embaixo, vou pegar a canetinha aqui, ó. 4,93 lá, ó. 4,94, 4,93, ficou dentro dessa região aqui, ó. Teve uns dias que foi mais baixo, na semana passada. Aqui mesmo, essa semana aqui, ó. Ele chegou aqui, ó, lá, ó, 4,94,2. Então ele veio sendo puxado para baixo nessa expectativa. Então acredito que ele seja cotado a mais, né? Nessa próxima semana. E aqui a gente consegue ter essa expectativa já para as próximas notícias, lá, do IPCA administrativo, a balança comercial. Então esse relatório aqui, ó, vai ser divulgado amanhã. Vocês podem digitar no Google, relatório Focus, Banco Central, clicar lá para fazer o download dele, tá? Já vamos ter a expectativa para a notícia do próximo dia, de terça-feira, para a gente saber um pouco melhor o que fazer. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo tempo de vocês, de terem assistido até agora. Não esqueçam de acompanhar nosso trabalho. E quem precisar de ajuda, pode chamar, que vai ser um prazer poder ajudar para vocês, porque a gente vive disso, vive do mercado. Então, todos os dias, a gente adora falar sobre isso. Um grande abraço, um ótimo dia e uma ótima semana para vocês.